Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Giavaroni, eu sou aluna de mestrado aqui do Programa de Pós-Graduação em Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a FORP-USP, e hoje orientada pelo professor Dr. Francisco Vanderlei Garcia de Paula e Silva, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do tema que história o seu dente te conta? Mais especificamente, entrar na pergunta: você sabia que o seu dente pode contar uma história da sua infância? O dente das crianças, eles podem servir como uma fonte importante de dados a respeito do início do desenvolvimento humano. Principalmente quando a gente tem registros de saúde, tanto da mãe como do bebê. Isso porque o início da formação dos dentes ocorre no momento da gestação. Então, qualquer problema que ocorrer tanto na gravidez como no momento do parto ou após esse momento, a gente pode ter interferência nos dentes. Então, o dente humano ele é formado por 3 estruturas, basicamente. Então, começando da parte de dentro para a parte de fora. Ele é formado pela polpa, pela dentina e pelo esmalte, que é essa estrutura branca que a gente consegue ver e que fica exposto à cavidade oral, protegendo os tecidos mais internos do dente. O esmalte dentário ele é uma estrutura extremamente dura, ou ele é a estrutura mais dura do corpo humano. E justamente por ele ser essa estrutura dura e se manter conservada, ele pode fornecer alguns dados importantes para o ramo da ciência. Então, ele pode ser fonte de informação para o início do desenvolvimento humano, como a gente já falou, e também para antropologia biológica e forense. Então, agora vamos entender melhor como que esse esmalte ele se forma. Então, aqui a gente tem a foto de um dente em formação quando a gente olha pelo microscópio. Então, aqui a gente vai pegar uma partezinha dessa foto e ampliar. E aqui a gente vai ter a imagem representativa de uma célula denominada ameloblasto. São esses ameloblastos que são as células responsáveis pela formação do esmalte dentário em um processo conhecido como amelogênese. Então, durante a amelogênese, a gente pode dividir ela em 3 fases. A primeira fase é conhecida como fase secretora, onde os ameloblastos eles vão secretar proteínas que vão formar o dente. Então, aqui nesse momento, a gente já começa a ter o dente formado, mas ele ainda não está duro, ele parece uma gelatina. E aí, então, nas 2 outras fases da amelogênese, que é a fase de mineralização, onde a gente vai ter o início do processo do dente começar a endurecer, seguida pela fase de maturação, que é onde o esmalte dentário ele vai sofrer o processo final de maturação. Um dado importante aqui é que à medida que o dente ele irrompe na cavidade oral, ou seja, ele aparece na boca, esses ameloblastos eles se perdem. É como se eles morressem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez que o esmalte ele é formado, ele permanece daquele jeito. Então, ele não tem possibilidade de se regenerar. Só que o que acontece? Esses ameloblastos, eles são células extremamente sensíveis. Então, eles são sensíveis a fatores de origem sistêmica,
ambiental e genética. Então, se algum problema acontecer no momento que esses ameloblastos eles estão trabalhando para formar o esmalte do dente, a gente, que é dentista, e agora vocês, que estão aprendendo um pouco sobre a formação do esmalte dental, vai poder observar um dente com uma característica um pouco diferente. E aí a gente vai ser capaz de pensar, nossa, alguma coisa aconteceu para que esse esmalte ele não esteja branquinho ou correto. Vamos ver o processo de formação do esmalte com um pouco mais de detalhe agora. Os ameloblastos, que são as células responsáveis pela formação do esmalte, eles operam em um processo circadiano. Mas o que é isso, o processo circadiano? É o processo que acontece dentro de um período de tempo de 24 horas. Então, é como se fosse um relógio. Igual a gente, que tem horário para acordar, para comer, para dormir, a mesma coisa com os ameloblastos. Então, ora eles estão secretando matriz, ora eles estão mineralizando. E isso eles fazem de maneira incremental, ou seja, é como se a gente estivesse formando linhas. E essas linhas, elas são chamadas de linhas de crescimento. Só que elas não são visíveis ao olho nu, a gente só consegue ver elas por microscópio. Então, se alguma coisa acontece, alguma falha ou alguma coisa perturba o ambiente em que os ameloblastos estão, essas linhas de crescimento, elas podem aparecer mais proeminentes ou mais escuras, que são as denominadas linhas de tensão. E dentro dessas linhas de tensão, a gente vai ter a linha neonatal, que é uma linha que está presente em 90% dos dentes de leite e cerca de 10% dos dentes permanentes. A linha neonatal, ela ocorre por distúrbios na fase secretora e ela é capaz de mostrar o estresse experimentado pela criança no momento do parto, ou seja, da passagem da vida intrauterina para a vida extrauterina. Então, aqui a gente vai ser capaz de observar o esmalte que é formado dentro da barriga da mãe, separado do esmalte que é formado depois que o bebê já nasceu. Outro fato interessante aqui é que mães que relataram depressão ou ansiedade pré-natal tiveram filhos com a linha neonatal mais ampla, diferentemente de mães que relataram que teve uma gravidez tranquila e tiveram muito apoio durante esse momento. Já nessas mães, a gente conseguiu observar uma linha neonatal mais estreita. Dessa forma, a gente pode concluir que a linha neonatal ela pode ser um indicador fisiológico, ou seja, do nosso corpo, que indica um ambiente perturbado. Bom, alterações na amelogênese, ela ainda pode causar alguns efeitos um pouco mais grave do que só as linhas de tensão. Quando, então, eu tenho um ambiente perturbado ou algum fator interfere no funcionamento dos ameloblastos, a gente pode ainda ter alterações que são conhecidas como defeitos de desenvolvimento do esmalte. E aí, com isso, a gente vai poder observar dentes com algumas características um pouco diferentes. Como aqui nesse caso, onde a gente teve um problema no momento da fase de secreção da matriz.
Então, alguma coisa perturbou o funcionamento dos ameloblastos e aí eles pararam de produzir, de secretar matriz e a gente vai ter esse defeito, que é um defeito de quantidade do esmalte, que é denominado hipoplasia. Então, na hipoplasia, a gente vai ter uma falta do esmalte do dente. Aqui a gente consegue ver que a gente tem como se tivesse tirado um pedaço do dente, ele é meio afundado. Agora, se a perturbação ela ocorre no estágio de mineralização, então eu vou ter o ameloblasto ele vai secretar a matriz, porém o esmalte ele não vai ficar duro o suficiente. Então, a gente vai ter esmalte, mas a qualidade dele vai estar prejudicada. E o que a gente vai poder observar? Vai poder observar manchas que podem ser amareladas, como essa, ou às vezes mais só brancas, ou alguma falta de estrutura que ocorre justamente por conta desse esmalte ele não ser tão duro, então ele vai quebrar mais facilmente. Então, um outro defeito que a gente vai poder observar também, como manchas brancas ou amareladas, é a fluorose dentária. A fluorose dentária, ela não tem nada a ver com a qualidade ou a quantidade de esmalte. Ela acontece por conta da ingestão crônica de flúor durante a formação dos dentes. E aí vocês devem estar se perguntando, mas doutora, então o flúor ele faz mal? E então eu vou parar de usar flúor, não quero mais. Não é bem assim. O flúor, ele é como se fosse uma medicação, um remédio. Então, a gente tem que dosar as quantidades. Ele pode ser extremamente benéfico, a gente sabe que ele faz bem, que ele é ótimo na prevenção de cárie, mas ele deve ser usado de maneira correta. Então, o flúor que a gente tem na água, ele não é capaz, ele tem uma concentração baixa e ideal para que a gente possa tomar. Já o flúor da pasta de dente, ele é um pouco mais concentrado. Então, a gente precisa dosar a quantidade que a gente coloca na nossa escova. Essa foi a nossa aula sobre que história o nosso dente ele pode contar pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui os meus contatos e fico à disposição para qualquer dúvida e questionamento que vocês tenham. Até a próxima!